Olá pessoal, vamos para a parte 2 da nossa aula sobre a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Essa parte importantíssima, a gente vai falar sobre os princípios e diretrizes da PNAD. A gente precisa saber quais são uma por uma, saber o sentido de cada uma delas. Vamos lá? Bom, primeiro falando sobre os princípios, são 5, já vamos começar a decorar, e alguns conceitos da nossa Política de Alimentação e Nutrição. Bom, a PNAD tem por pressupostos os direitos à saúde e à alimentação e é orientada pelos princípios doutrinários, vou colocar aqui para vocês, princípios doutrinários e organizativos do SUS. Então, a gente tem universalidade, integralidade e equidade, são princípios doutrinários, e a gente tem os princípios organizativos, descentralização, regionalização, hierarquização e participação popular, aos quais se somam os princípios a seguir. Então, a PNAD, ela considera todos os princípios do SUS, sejam os princípios doutrinários e organizativos, e soma mais 5 princípios da PNAD. Quais são? Primeiro, a alimentação como elemento de humanização das práticas de saúde. Segundo, o respeito à diversidade e à cultura alimentar. Terceiro, o fortalecimento da autonomia dos indivíduos. Quarto, a determinação social e a natureza interdisciplinar e intersetorial da alimentação e nutrição. E o princípio número 5, a segurança alimentar e nutricional com soberania. A gente agora vai falar cada um deles, explicar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro princípio, a alimentação como elemento de humanização das práticas de saúde. Aqui eu já queria que vocês fizessem um paralelo com o guia alimentar. Lembra lá nos princípios do guia, que também são 5, que o primeiro princípio a gente fala que a alimentação é mais que a ingestão de nutrientes e que isso já traz para a gente esse olhar mais ampliado sobre a alimentação, esse olhar mais holístico das diferentes dimensões. Esse princípio da PNAD dialoga muito com esse princípio do guia. Vamos ler aqui, depois a gente comenta um pouco mais. A alimentação expressa as relações sociais, valores, eu vou marcando aqui também o que é mais importante, então sociais, valores e história do indivíduo e dos grupos populacionais e tem implicações diretas na saúde e na qualidade de vida. A abordagem relacional da alimentação e nutrição contribui para o conjunto de práticas ofertadas pelo setor saúde na valorização, isso é bem importante, do ser humano, para além da condição biológica e o reconhecimento de sua centralidade no processo de produção de saúde. Então, pessoal, esse primeiro princípio aqui está falando que a gente precisa humanizar as práticas de saúde e a alimentação é fundamental nesse sentido. A alimentação é mais que a ingestão de nutrientes. A gente tem muitas dimensões da alimentação, fatores psicológicos, sociais, culturais, afeto, amor, culturas diferentes. Então, tudo isso está dentro da alimentação e a gente tem que considerar isso durante a nossa prática, seja como nutricionista, seja como gestor da PNAD, enfim, a alimentação de forma ampliada. É isso que esse princípio traz para a gente, esse primeiro princípio. Vamos para o segundo. O respeito à diversidade e à cultura alimentar. Vamos ler primeiro, depois a gente comenta. A alimentação brasileira, com as suas particularidades regionais, já fica com isso na cabeça, particularidades regionais. Lembra que eu falei, o Brasil é muito grande, tem 5 regiões com diferentes culturas. É a síntese do processo histórico de intercâmbio cultural entre as matrizes indígena, portuguesa e africana, que é o nosso engendramento, né? A nossa formação aqui dessas 3 matrizes, que se somam por meio de fluxos migratórios. As influências de práticas e saberes alimentares de outros povos. Então, isso aqui também é bem importante, influências de práticas e saberes alimentares de outros povos que compõem a diversidade sociocultural brasileira. Reconhecer, respeitar, preservar, resgatar e difundir a riqueza incomensurável de alimentos e práticas alimentares corresponde ao desenvolvimento de ações com base no respeito à identidade e cultura alimentar da população. O que esse princípio quer dizer, pessoal? Respeitar a diversidade que o nosso país tem, respeitar a nossa cultura, respeitar as diferentes regiões. Lembra lá nos dados epidemiológicos que eu trouxe da PNAD, das diferenças regionais? Então, a alimentação lá no sul do país é muito diferente da alimentação do norte.
que também tem suas diferenças para o Nordeste, que tem sua diferença para o Centro-Oeste e para o Sudeste. Então, esse princípio aqui, em resumo, diz para a gente respeitar, para a gente valorizar as nossas diferentes culturas alimentares. Princípio 3, o fortalecimento da autonomia dos indivíduos. E aqui também dá para fazer um paralelo com um dos princípios do guia, né? Que fala de aumentar a autonomia das pessoas. Vamos ler, depois a gente comenta. O fortalecimento ou ampliação dos graus de autonomia para as escolhas e práticas alimentares implica, por um lado, um aumento da capacidade de interpretação e análise do sujeito sobre si e sobre o mundo. Por outro, a capacidade de fazer escolhas, governar e produzir a própria vida. Então, o que esse princípio está falando, pessoal? De fortalecer a autonomia dos indivíduos. Isso é fundamental durante a prática, durante a implementação da PENAM. E como é que a gente faz isso no contexto da alimentação e nutrição? Trazendo informação, trazendo EAN, que é Educação Alimentar e Nutricional. A gente precisa aumentar a capacidade analítica, reflexiva das pessoas para que elas tenham autonomia e saibam escolher a melhor opção, façam a melhor escolha para a sua alimentação no dia a dia. É sobre isso que esse princípio número 3 fala. Princípio número 4. Esse é mais extenso, né? A determinação social e a natureza interdisciplinar e intersetorial da alimentação e nutrição. Então, lembra que eu falei que a PENAM é uma política ousada? E ela não consegue implementar, não consegue atingir os seus objetivos somente com o setor saúde? Pois bem, esse princípio fala muito disso aqui. Vamos ler, depois a gente comenta. A busca pela integralidade na atenção nutricional pressupõe a articulação entre setores sociais diversos e se constitui em uma possibilidade de superação da fragmentação dos conhecimentos e das estruturas sociais e institucionais, de modo a responder aos problemas de alimentação e nutrição vivenciados pela população brasileira. Então, olha só, são as duas principais palavras aqui desse princípio, interdisciplinar e intersetorial. Quer dizer que a PENAM ela precisa de outros setores aliados a ela para conseguir atingir seus objetivos. Então, a gente precisa fazer essa articulação com outros setores para a gente conseguir resolver, melhorar, responder, né, como está aqui, problemas de alimentação e nutrição da população brasileira. E o princípio 5, o último princípio, e acho que é o mais... é o que a PENAM mais bate, né, que é a segurança alimentar e nutricional como soberania. Esse princípio é fundamental que a gente entenda e saiba dois conceitos, que é o de segurança alimentar e nutricional e soberania alimentar. São os dois conceitos que eu trouxe aqui para vocês. São conceitos fáceis, mas que a gente tem que ter também decorado. Então, o primeiro conceito, a segurança alimentar e nutricional, que a gente chama de SAN, né? Ela é estabelecida no Brasil como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidades suficientes sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, olha só também o quão complexo é esse conceito. A gente está falando aqui que a alimentação é um direito de todos. A gente está falando que as pessoas precisam de acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. E a gente tem que ter isso tudo com base em práticas alimentares promotoras de saúde que respeitam a diversidade, né, cultural, respeitem o ambiente, respeitem a questão econômica e sejam socialmente sustentáveis. Então, esse é o conceito de segurança alimentar e nutricional. Cai muito em provas de residência, cai pegadinhas em relação a isso, né? Segurança alimentar, às vezes, remete a um outro conceito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, essas pegadinhas que caem em relação à SAN. Outro conceito importantíssimo é o de soberania alimentar. O que é soberania alimentar? Soberania alimentar se refere ao direito dos povos de decidir, olha só, direito dos povos de decidir seu próprio sistema alimentar e de produzir alimentos saudáveis e culturalmente adequados, acessíveis, de forma sustentável e ecológica, colocando aqueles que produzem, distribuem e consomem alimentos no coração dos sistemas
e políticas alimentares acima das exigências de mercado. Infelizmente, isso é uma prática muito difícil, né, pessoal? Infelizmente, o mercado é muito forte e acaba que as suas exigências ficam acima de quem realmente produz, de quem realmente distribui e consome os alimentos. Mas a PNAM bate muito nisso, também tem isso muito claro, esse conceito de soberania alimentar, que é o direito dos povos de decidir o seu próprio sistema alimentar. Bom, então a gente fechou aqui os 5 princípios da PNAM. A gente vai falar agora das diretrizes da PNAM, que são mais, pensando em questões de residência, em provas de residência e concurso, são mais importantes ainda porque caem mais. Então, as diretrizes da PNAM são 9. As diretrizes que integram a PNAM indicam as linhas de ações para o alcance do seu propósito, capazes de modificar os determinantes de saúde e promover a saúde da população, sendo consolidadas em... E aí aqui a gente tem a lista, está elencado as 9 diretrizes, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Então a gente tem na PNAM, só para reforçar, 5 princípios, que são as bases, que são os objetivos que a gente quer atingir com a PNAM, e a gente tem 9 diretrizes, que são os caminhos, né? Que são, como está aqui, as linhas de ações para a gente atingir esses 5 objetivos, que são os princípios. Vamos falar um pouquinho então de cada um deles. Primeira diretriz, organização da atenção nutricional. Segundo, promoção da alimentação adequada e saudável. Terceiro, vigilância alimentar e nutricional. Quarto, gestão das ações de alimentação e nutrição. Quinto, participação e controle social. Aqui eu já vou adiantar para vocês. Ó. É mais difícil a gente pegar esses 4 primeiros aqui. Do 5 ao 9, é mais fácil, é um entendimento mais intuitivo. Dá para a gente ler uma vez e já pegar bastante. Os 4 primeiros exigem um pouquinho mais de reflexão em cima deles, então já fiquem atentos a isso. Princípio 5, participação e controle social. 6, qualificação da força de trabalho. 7, controle e regulação de alimentos. 8, pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição. E a diretriz número 9, cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá? Primeira diretriz da PNAM diz respeito à organização da atenção nutricional. Pessoal, eu dei uma resumida em cada uma dessas diretrizes. Não exclui a obrigatoriedade de você ler o documento, ler a PNAM inteira, ler a diretriz inteira. Eu trouxe aqui de forma resumida o que mais cai, eu foquei no que mais cai e no que traz o sentido para cada uma das diretrizes, tá? Então, o primeiro ponto importante aqui da organização da atenção nutricional. A atual situação alimentar e nutricional do país torna evidente a necessidade de uma melhor organização dos serviços de saúde. O primeiro ponto aqui nessa primeira diretriz. A atual situação alimentar e nutricional do país está ruim. A gente precisa melhorar, a gente precisa mudar, a gente precisa reorganizar esses serviços. Então, o primeiro ponto aqui da diretriz número 1 é isso, a gente precisa melhorar essa organização. Ponto 2, que é importante aqui da diretriz número 1. A atenção nutricional tem como sujeitos os indivíduos, a família e a comunidade. E as famílias e a comunidades devem ser entendidas como sujeitos coletivos. Isso é bem importante, tá, pessoal? Costuma cair pegadinha em relação a isso. A gente tem que entender as famílias e comunidades como sujeitos coletivos. Tem características, dinâmicas, formas de organização e necessidades distintas. Então, a gente entende como sujeitos coletivos e tem que considerar as especificidades, as diferenças, as dinâmicas de cada uma das regiões, dos municípios, dos estados, enfim. Ponto 3. A atenção nutricional deve fazer parte do cuidado integral, aqui de novo, da rede de atenção à saúde, a RAS. Lembra que eu falei? Nível primário, secundário, terciário, tendo a atenção básica ou atenção primária como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede. Então, lembrem da rede de atenção à saúde, a RAS, e lembrem que a atenção nutricional vai ser coordenada e ordenada pela atenção básica. É lá onde as coisas vão acontecer majoritariamente. Atenção básica e PNAM, lembrem dessa relação. Ponto 4. As ações de prevenção das carências nutricionais serão de responsabilidade de quem? Da atenção básica. Se é lá que onde as coisas mais acontecem, é lá onde a gente tem a responsabilidade em relação às ações de prevenção de carências nutricionais.
Lembrem para fixar que eu falei que o Brasil tem um Programa Nacional de Suplementação de Ferro e um Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A. Então, que são duas que a gente usa esses programas para prevenir anemia ferropriva e hipovitaminose A, que são carências nutricionais, né? Onde é a responsabilidade, atenção básica. As unidades hospitalares, maternidades colaboram na implementação. Então, de quem é a responsabilidade das ações de prevenção de carências nutricionais? Atenção básica. Hospitais, que é nível terciário, e maternidades colaboram, tá? Tem que estar isso muito claro. Esses são os 4 pontos principais da diretriz 1, organização da atenção nutricional, tá bom? Diretriz número 2, promoção da alimentação adequada e saudável. Aqui a gente costuma usar aquela sigla PAS, né? Que é P-A-A-S, PAS, promoção da alimentação adequada e saudável. Primeiro ponto, o conceito de promoção da alimentação adequada e saudável. É a prática alimentar apropriada aos aspectos biológicos e socioculturais dos indivíduos, bem como o uso sustentável do meio ambiente. Então, o que é alimentação adequada e saudável? É quando ela está de forma apropriada aos aspectos biológicos e socioculturais dos indivíduos e ela respeita o meio ambiente, ela é feita de forma sustentável. E o que envolve a PAS, a promoção da alimentação adequada e saudável? E aqui é importante a gente ter em mente que é um tripé. São os pontos principais aqui da PAS. Envolve educação alimentar e nutricional, que é a EAN, envolve estratégias de regulação de alimentos e a criação de ambientes de alimentação saudável. Lembrem que essas são as 3 frentes da promoção da alimentação adequada e saudável. Ela fala sobre muitas coisas, mas essas 3 são as principais frentes da PAS: educação alimentar e nutricional, regulação de alimentos e criação de ambientes de alimentação saudável. Ponto 3. É uma das vertentes da promoção à saúde. E no SUS, a estratégia de promoção da saúde é retomada como uma possibilidade de enfocar os aspectos que determinam o processo saúde e doença em nosso país. Então, olha só, a PAS, que é a promoção da alimentação adequada e saudável, ela está dentro do conceito de promoção à saúde do SUS, que é um conceito maior. Dentro desse conceito, a gente tem o conceito de promoção da alimentação adequada e saudável. E isso é uma estratégia, tá, pessoal? É retomada como uma possibilidade de enfocar os aspectos que determinam o processo saúde e doença. Então, isso é muito importante. A prevenção é o principal foco do SUS e é o principal foco da PENAM. Então, a promoção da alimentação adequada e saudável é muito importante nesse sentido, de que o SUS foca em ações preventivas, né? 4º ponto aqui importante, eu coloquei os focos, né, da PAS. Lembrem desses 3, mas esses aqui são bem importantes, tá, pessoal? Primeiro ponto, políticas públicas saudáveis. Na verdade, esses aqui de baixo, eles dialogam com essas 3 frentes. É como se esses 3 fossem os princípios da promoção da alimentação adequada e saudável e essas fossem as diretrizes, tá? Então, quais são? Políticas públicas saudáveis, criação de ambientes favoráveis à saúde nos quais indivíduos e comunidades possam exercer o comportamento saudável, o reforço da ação comunitária, o desenvolvimento de habilidades pessoais por meio de processos participativos e permanentes, e 5, a reorientação dos serviços na perspectiva da promoção da saúde. Então, lembre de novo, a promoção da saúde, lembre dessa parte aqui. O foco é promoção da saúde. É mais eficiente, é mais barato para um sistema de saúde a gente focar em promoção e prevenção de saúde. Então, essa é a diretriz número 2 da PENAM, promoção da alimentação adequada e saudável. Vamos para a diretriz número 3, que é a famosa VAN, que a gente chama, né? Que é a Vigilância Alimentar e Nutricional. O que consiste a VAN? Consiste na descrição contínua e na predição de tendências das condições de alimentação e nutrição da população e seus fatores determinantes. Então, a VAN ela é uma coleta e uma análise contínua de dados buscando essa predição de tendências, né? Essa previsibilidade, tentando prever as coisas, fazer diagnósticos e prever as condições de alimentação da população. Então, é a vigilância, né? A gente está sempre vigiando as condições de alimentação e nutrição, os indicadores e os dados. Ponto 2. O que objetiva a VAN? O objetivo é incorporar a vigilância
Incorporar a vigilância nos serviços de saúde e integrar, isso é importante esse verbo aqui, integrar as informações derivadas de sistemas de informação em saúde, dos inquéritos populacionais, das chamadas nutricionais, de populações assistidas pelos programas de transferência de renda e da produção científica. Então, o que está dizendo para a gente? A Avan, ela objetiva integrar todos esses dados aqui, todas essas fontes de dados, inquéritos populacionais, chamadas nutricionais, os dados gerados pela população que são assistidas pelos programas de transferência de renda, a produção científica. Então, a Avan busca integrar todos esses dados aos sistemas de informação em saúde. E para isso, já para adiantar aqui essa última parte, a gente tem o SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. E ele monitora o padrão alimentar e o estado nutricional dos indivíduos atendidos pelo SUS. No SUS, na atenção básica, a gente tem um programa chamado eSUS, né, que é o sistema informatizado do SUS na atenção básica. E o eSUS ele dialoga com o SISVAN, que é esse sistema de vigilância alimentar e nutricional. Então, os profissionais da atenção básica, eles lançam lá os dados dos pacientes no eSUS, e esses dados são migrados para o SISVAN, que é onde é feito esse monitoramento do padrão alimentar e do estado nutricional dos indivíduos atendidos pelo SUS. E para que isso serve, pessoal? Para isso aqui, ó. Subsidiará o planejamento da atenção nutricional e das ações relacionadas à promoção da saúde e da alimentação adequada e saudável e a qualidade e regulação dos alimentos nas esferas de gestão do SUS. Então, a gente, para tomar decisões de forma assertiva, a gente precisa de dados. E a Avan, a Vigilância Alimentar e Nutricional, junto com o SISVAN, né, através, na verdade, do SISVAN, serve justamente para isso, para a gente ter esses dados e fazer uma melhor tomada de decisão, ter elementos que vão subsidiar a melhor tomada de decisão para planejar, para criar ações, enfim, para todas as ações relacionadas à alimentação e nutrição. Diretriz número 4. Lembra que a última diretriz, dentre aquelas que eu falei que são mais chatinhas de a gente pegar o sentido, de a gente entender. As outras são mais intuitivas. Essa diretriz número 4 é gestão das ações de alimentação e nutrição. Primeiro ponto, ela representa uma estratégia que articula dois sistemas. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e o SISAN, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente vai falar depois, em uma outra aula, especificamente desse sistema. Mas esse aqui é o ponto central dessa diretriz da PENAM, que é a gestão das ações de alimentação e nutrição. Eu vou resgatar um pouquinho do que eu acabei de falar. Na PENAM, a PENAM é uma política muito ousada, que se for depender só do setor saúde, só do Sistema Único de Saúde, só do SUS, ela não vai conseguir atingir os objetivos por ela proposto. Então, ela precisa de outros setores. E aí, o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, ele é fundamental nesse contexto, nesse sentido. Precisa de uma articulação desses dois setores. Segundo ponto, seu caráter eminentemente intersetorial coloca um desafio da articulação de uma agenda comum de alimentação e nutrição com os demais setores do governo e sua integração às demais políticas e programas e ações do SUS. Então está reforçando, né, pessoal? É um desafio a articulação de uma agenda comum de alimentação e nutrição com os demais setores do governo. Então envolve saúde, envolve educação, envolve economia, envolve assistência social, envolve diversos setores do governo para a gente conseguir colocar em prática o que a PENAM propõe. Terceiro ponto importante aqui dessa diretriz. Cabe aos gestores do SUS, nas esferas federal, estadual e distrital, então nas 3 esferas de governo, né? E municipal, aliás, distrital por conta do Distrito Federal, promover a implementação da PENAM por meio da viabilização de parcerias e da articulação interinstitucional. Então, de quem é a responsabilidade de fazer essa articulação? Governo federal, governo estadual, distrital e municipal, de fazer essas parcerias e dessa articulação interinstitucional. Quarto ponto importante aqui dessa diretriz, necessidade de garantir estratégias de financiamento tripartite. Isso aqui também é importante e costuma cair em prova, tá, pessoal? O financiamento dessas estratégias precisa ser tripartite, ou seja, envolver as 3 esferas de governo. Governo federal, através do Ministério da Saúde, governos estaduais, através das secretarias estaduais de saúde, e os governos municipais, através das secretarias municipais de saúde. Então, esse financiamento, quem banca isso é tripartite, são os 3 entes, tá?
E, por último, destacar a importância da cooperação internacional. Então, é fundamental que haja uma articulação com outros países, com outros organismos internacionais. Eu destaquei aqui o Mercosul, a América Latina de forma geral, Caribe, ONU, Unicef, enfim, diversos outros organismos internacionais que também têm políticas de alimentação e nutrição e que a gente precisa estar em diálogo, precisa estar alinhado com esses outros setores, com esses outros organismos. Esses são os pontos principais da diretriz número 4 da PNAM. A partir da diretriz número 5 até a 9 são diretrizes mais fáceis, o entendimento é mais intuitivo. Você vai ler uma vez e vai pegar. Vamos lá. Diretriz número 5, a participação e controle social. Primeiro ponto, o SUS é marco da construção democrática e participativa das políticas públicas no Brasil. Então, a gente parte a conversa daqui. O SUS, como a gente sabe, foi construído de forma coletiva, né? Ele nasce de movimentos populares, de movimentos sociais de saúde. Então, ele tem essa construção democrática e participativa. Bom, a Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição é uma das comissões do Conselho Nacional de Saúde. A gente tem, pessoal, os conselhos de saúde, né? A gente tem o Conselho Nacional, Conselho Estadual e Conselho Municipal. Tem Conselho Local também de Saúde. E no Conselho Nacional, a gente tem uma Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição, que é muito importante, que articula, ela faz diversas articulações com estados, com municípios, com outros organismos, e que é fundamental. Ponto 3. A instituição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, e das Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, e o fortalecimento simultâneo dos diversos fóruns e conselhos das políticas relacionadas à segurança alimentar e nutricional. Então aqui está me dizendo outros atores que são importantes nesse contexto da participação e do controle social, que é o CONSEA, que foi extinto, voltou de forma diferente. Existe o CONSEA, eu estou falando do CONSEA nacional, mas existem os CONSEAs estaduais, né? No Distrito Federal a gente também tem um CONSEA, que são órgãos muito importantes nesse controle e participação social. E a gente tem as conferências nacionais também de segurança alimentar e nutricional, que ocorrem de forma nacional, de forma estadual, municipal, e que ajudam todos esses atores e esses espaços, né, as conferências, a fortalecer os fóruns e os conselhos e as políticas relacionadas à alimentação e nutrição. Ponto número 4 aqui, a participação social deve estar presente nos processos cotidianos do SUS. Olha só, processos cotidianos, todos os dias. Assim, deve ser reconhecido e apoiado o protagonismo da população na luta pelos seus direitos à saúde e à alimentação. Então, é bem intuitivo, né, pessoal? Participação e controle social. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas têm que estar envolvidas nesse processo de implementação e de construção da PNAM, do SUS. A PNAM nasce do SUS, né? Ela é um braço do SUS, da Lei 8080. Então, ela tem que estar alinhada aos princípios do SUS. E lembrem que a participação e controle social é um dos princípios organizativos do SUS. Então, ele também é uma das diretrizes da PNAM. Então, é importantíssimo a participação das pessoas, das comunidades, dentro da criação e da implementação de políticas de alimentação e nutrição. Diretriz número 6. Qualificação da força de trabalho. Primeiro ponto, é imprescindível a qualificação dos profissionais em consonância com as necessidades de saúde, alimentação e nutrição da população. Então, pessoal, a gente tem um cenário, né, um perfil epidemiológico extremamente complexo, com alta prevalência de obesidade, de doenças crônicas não transmissíveis. A desnutrição caiu, mas ainda persiste, inclusive tem aumentado nos últimos anos, principalmente após o período de pandemia. Então, a gente precisa de profissionais qualificados para atuar nesse cenário, né? Essa diretriz busca a valorização dos profissionais de saúde com estímulo e viabilização da formação e da educação permanente, da garantia de direitos trabalhistas e previdenciários. Então, a PNAM, essa diretriz, também fala que é importante que esses profissionais tenham garantia de direitos trabalhistas, previdenciários, tenham uma boa formação e tenham educação permanente. A educação permanente é a principal prática no cotidiano do SUS e da saúde que busca a melhoria dos processos, que busca com que os profissionais sejam de alguma forma atualizados. Ela parte da problematização de problemas, então ela é fundamental
ela é a principal ferramenta, a principal metodologia para se buscar essa melhor qualidade dos profissionais. Ponto 3. A qualificação dos gestores e de todos os trabalhadores de saúde para a implementação de políticas, programas de alimentação e nutrição representa uma necessidade histórica. Então, não só o profissional que está lá na ponta, que a gente fala na assistência, né, atendendo nesse contato direto com o paciente, precisa dessa qualificação. Os gestores, né, que quem faz a gestão, a coordenação de sistemas e de unidades de saúde, representa uma necessidade histórica a qualificação desses profissionais. A gente também precisa, e a PENAM traz nessa diretriz, a importância de a gente avançar nesse sentido. Diretriz número 7, controle e regulação dos alimentos. Aqui é uma diretriz um pouco mais polêmica, mas ela é bem fácil de entender. Primeiro ponto, a preocupação em ofertar o alimento saudável e com garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica à população é o produto final de uma cadeia de processos. Então, o primeiro ponto que traz aqui nessa diretriz é que a gente precisa ofertar à população, no meio de toda essa cadeia do processo, né, de comercialização, de produção, de venda e distribuição de alimentos, um alimento de qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica para a população. Ponto 2. A PENAM e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o SNVS, se convergem na finalidade de promover e proteger a saúde da população na perspectiva do direito humano à alimentação, por meio da normatização e do controle sanitário da produção, comercialização e distribuição dos alimentos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a PENAM, ela une esforços, ela se converge, ela se junta ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para trazer uma normatização e um controle sanitário na produção, né, em toda a cadeia, desde a produção, a comercialização e a distribuição de alimentos. Isso é um ponto importante também. E o terceiro ponto mais importante aqui dessa diretriz é a regulação de alimentos. As ações relacionadas à regulação de alimentos devem estar coordenadas e integradas à garantia da inocuidade e qualidade nutricional de alimentos, com fortalecimento institucional, isso é bem importante, dos setores comprometidos com a saúde pública e a transparência do processo regulatório. Regulação de alimentos, pessoal, é um tema um pouco polêmico porque envolve mercado, envolve muita política, então é um tema um pouco sensível. O que isso quer dizer, né? O que é a regulação de alimentos? Então, por exemplo, a publicidade de alimentos, por exemplo, crianças, né? A gente sabe que uma prática que era muito comum era associar, por exemplo, ao horário que passava desenhos, em que crianças estão lá assistindo, produtos alimentícios, geralmente produtos ultraprocessados. Isso cria nessas crianças esse desejo de comprar esse tipo de alimento. Outra prática muito comum em relação a isso era algumas marcas, também de geralmente produtos ultraprocessados, de biscoitos, salgadinhos, de associar esses alimentos a algum personagem de algum desenho, algum herói, alguma princesa. Isso faz com que a criança tenha maior interesse em comprar aquele produto alimentício. E aí, de alguma forma, se entende que isso é até um pouco covarde com os pais, né? Porque a criança vai querer comprar aquilo e os pais acabam comprando. Então, a gente tem uma regulação nesse sentido. Então, limitar de alguma forma essa publicidade de alimentação infantil, controlar de alguma forma isso. Outra questão também em relação a isso, outro exemplo, é a questão dos rótulos de alimentos, né? A gente tem mudanças aí previstas na rotulagem nutricional brasileira, a gente vai ter triângulos, né, escrito se o alimento é rico em sal, se é rico em gordura. Isso visa o objetivo fazer com que as pessoas tenham mais informação, tenham uma maior autonomia na hora de estar lá no mercado e conseguir fazer uma escolha mais saudável. Todos esses exemplos estão relacionados a isso aqui, a regulação de alimentos. Então isso é muito importante, mas envolve muitas questões, muitas vezes sensíveis. Diretriz número 8, pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição. Então, o desenvolvimento do conhecimento e o apoio à pesquisa, é importante, vou destacar aqui, a inovação e a tecnologia no campo da alimentação, nutrição e saúde coletiva possibilitam a geração de evidências e instrumentos necessários para a implementação da PENAM. A gente precisa, pessoal, de desenvolver
conhecimento, e para isso a gente precisa o quê? Apoiar a pesquisa, apoiar a inovação e tecnologia, dispendiar dinheiro, dispendiar verba, para que a gente consiga fazer isso. Ponto 2. É fundamental manter e fomentar investimentos em pesquisas de delineamento e avaliação de novas intervenções e de avaliação de programas e ações propostos pela PNAM. Então aqui está falando de a gente avaliar os programas e ações propostos pela PNAM, né? Para isso a gente também precisa de investimento, para que os gestores disponham de uma base sólida de evidências que apoiem o planejamento e a decisão para a atenção nutricional no SUS. Então, a gente está falando aqui um pouquinho de vigilância também, né? A gente implementa um programa da PNAM, uma ação, e a gente precisa monitorar. A gente precisa reavaliar esse programa, saber se isso está funcionando, saber se isso não está, e fazer o quê? As intervenções. Para isso, a gente também precisa de investimentos, né? E o ponto 3 aqui dessa diretriz deve-se, portanto, manter atualizada uma agenda de prioridades de pesquisas em alimentação e nutrição de interesse nacional e regional, pautada na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde. Então, a gente precisa o quê? Manter uma agenda atualizada de interesse nacional e regional. Então, isso envolve o quê? Aquilo que eu falei do financiamento tripartite. A gente precisa de investimento do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, para poder também fomentar pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição. Vamos para a última diretriz. Cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. Essa parte resume e junta um pouquinho dois pontos, pessoal, que eu já falei até aqui. Primeiro ponto é cooperação e articulação. Tenho falado bastante, né, da ousadia da PNAM, da complexidade da PNAM e o quanto ela precisa de outros setores, o quanto ela precisa de cooperação e articulação. Essa diretriz, ela soma isso e ela foca isso aqui, a SAN, que é a Segurança Alimentar e Nutricional. Então, ela tem uma diretriz só para isso aqui. Então, vamos lá. Ponto 1. A garantia de SAN, que é a Segurança Alimentar e Nutricional para a população, assim como a garantia do direito à saúde, não depende exclusivamente do setor saúde, mas este tem papel essencial no processo de articulação intersetorial. Então, é o que eu estou falando aqui desde o início da nossa aula, né? O setor saúde sozinho não consegue resolver a PNAM, implementar a PNAM totalmente. A intersetorialidade permite o estabelecimento de espaços compartilhados de decisões entre instituições e diferentes setores do governo que atuam na produção da saúde e da SAN, na formulação, implementação e acompanhamento de políticas públicas que possam ter impacto positivo sobre a saúde da população. De novo, né, ela está falando da intersetorialidade, que isso permite essa troca, né, essa junção de diferentes setores dialogando para um fim comum, permite o estabelecimento de espaços compartilhados de decisão. Então isso facilita. Quando a gente tem mais pessoas pensando junto, a gente tem mais setores, mais atores pensando junto, isso facilita, a gente vai ter mais espaços para pensar e para poder implementar a PNAM. Ponto 3. A articulação e cooperação entre SUS e Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN, né, que eu já falei, proporcionará o fortalecimento das ações de alimentação e nutrição na rede de atenção à saúde, a RAS, com vistas ao enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional. Insegurança alimentar e nutricional é o contrário da segurança, né? É a falta do acesso regular e permanente de alimentos e dos agravos em saúde na ótica de seus determinantes sociais. Então aqui, de novo, se reforça essa necessidade de integrar o SUS com o SISAN, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente tem também responsabilidades institucionais por ente da federação. Então, em observância aos princípios do SUS, os gestores de saúde nas 3 esferas de governo, né, de forma articulada e dando cumprimento às suas atribuições comuns e específicas, atuarão no sentido de viabilizar o alcance do propósito dessa Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Então, a PNAM também traz as responsabilidades de cada ente da federação. Então, a gente tem lá o governo federal, representado pelo Ministério da Saúde. A gente tem os governos estaduais, representados pelas secretarias estaduais de saúde do Distrito Federal. E a gente tem os municípios, representados pelas secretarias municipais de saúde do Distrito Federal.
A PENAM traz várias responsabilidades, é uma lista extensa de cada atribuição de cada ente da federação. Não dá para a gente decorar todas, são muitas, mas dá para a gente ter o sentido e saber as principais diferenças entre cada um dos entes da federação. É isso que eu trouxe aqui hoje para vocês. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Primeiro, as responsabilidades do Ministério da Saúde, que representa o governo federal. Elaborar o plano macro, o plano maior da PENAM, que vai ser implementado no Brasil inteiro, considerando as prioridades e especificidades regionais. Então, o Ministério da Saúde é o responsável por elaborar o plano macro da PENAM, mas considerando as especificidades regionais. Cada região tem a sua especificidade. Segundo ponto importante trazido pela PENAM como responsabilidade do Ministério da Saúde. Pactuar os acordos na comissão tripartite. A comissão tripartite é uma comissão que envolve governo federal, governos estaduais e municipais. E a responsabilidade por essa pactuação é do Ministério da Saúde, tripartite. Garantir recursos federais. Então, o governo federal tem a obrigação de garantir recursos federais para a implementação da PENAM. Avaliar e monitorar as metas e indicadores nacionais. Também é responsabilidade do Ministério da Saúde monitorar e avaliar as metas de indicadores nacionais, Prestar apoio técnico aos estados, DF e municípios. Então, o Ministério da Saúde, através dos seus profissionais, dos seus colaboradores, também vão fazer esse papel de ir aos estados, ir aos municípios, ir ao Distrito Federal e prestar apoio técnico, fazer palestras, oficinas, enfim, diversas ações visando a qualificação, a implementação da PENAM. Apoiar pesquisas também é uma atribuição, uma responsabilidade do Ministério da Saúde. E promover a articulação intersetorial e internacional. Essa responsabilidade, inclusive, também é dos estados e dos municípios. Então, de forma resumida, isso não tira a obrigação de você ler lá todas, uma por uma, as responsabilidades do Ministério da Saúde, mas de forma resumida, focando no que é mais importante e no que mais costuma cair, essas são as responsabilidades do Ministério da Saúde. Responsabilidades das secretarias estaduais e do Distrito Federal, que não é nem estado nem município, então entra um pouco nas duas partes. Primeira responsabilidade, implementar a PENAM. Então olha só a diferença, eu vou voltar aqui. O Ministério da Saúde, ele elabora o plano. O estado, ele já implementa, Então implementar a PENAM considerando as prioridades e especificidades regionais. Então essa parte aqui mantém. Também os estados têm que considerar as suas prioridades e especificidades regionais. Pactuar os acordos na comissão bipartite. Então, lembra que o Ministério da Saúde pactua na comissão tripartite. Governo federal, governos estaduais e municipais. Já as secretarias estaduais na comissão bipartite, que envolve governos estaduais e governos municipais. Garantir recursos estaduais. Então, o governo federal garante recurso federal. O governo estadual garante recurso estadual. Avaliar e monitorar os programas e ações de alimentação e nutrição implementados. Então, é a atribuição dos estados, avaliar e monitorar os programas que estão implementados e aí fazer as divisões, Dentro do estado, a gente tem revisões regionais, a gente tem divisões municipais. Então, ele vai fazer essas diferenciações e vai avaliar e monitorar os indicadores e programas de nutrição e alimentação. Prestar apoio técnico aos municípios. Então, o Ministério da Saúde faz o apoio aos estados e aos municípios, e os estados também têm que fazer apoio técnico aos municípios, E promover também, a articulação intersetorial e internacional, uma atribuição que também é do governo federal. Então, resumidamente, essas são as atribuições das secretarias estaduais e do Distrito Federal. Vamos para as responsabilidades das secretarias municipais e do Distrito Federal. Implementar a PENAM considerando o seu perfil epidemiológico, então também é implementar. Também considerar as suas especificidades, só que aqui ele coloca um outro termo, considerar o seu perfil epidemiológico e os critérios de vulnerabilidade. Então, os municípios eles têm mais elementos para fazer esses diagnósticos do perfil epidemiológico e dos critérios de vulnerabilidade. Elaborar o plano de ação para a implementação da PENAM de forma articulada ao Plano Municipal de Saúde. Então, os municípios eles têm planos municipais de saúde.
E a PENAM, as ações da PENAM têm que estar articuladas a esse plano municipal. Terceira responsabilidade, fortalecer a participação e o controle social. Então, olhem só, isso aqui inclusive está só aqui, né? Não foi repetido lá nas responsabilidades federais e estaduais. Fortalecer a participação e o controle social, uma responsabilidade mais forte dos municípios. Garantir recursos municipais, então os municípios garantem recursos municipais. Avaliar e monitorar os programas e ações de alimentação e nutrição implementados. Prestar apoio técnico aos municípios, então os municípios também têm que prestar apoio técnico, é uma responsabilidade de todos os entes da federação. E também promover a articulação intersetorial e internacional. Essa última responsabilidade é dos 3 entes da federação. Também, de novo, reforçando, pessoal, isso aqui é uma parte resumida, não tira a obrigação de ler isso na íntegra, ler uma por uma, porque são várias questões, mas isso aqui são as principais, são as que mais caem nas provas. Agora sim a gente terminou a parte 2 da nossa aula. A gente falou sobre os princípios, sobre as diretrizes e sobre as responsabilidades de cada um dos entes da federação. Na próxima parte da nossa aula, a gente vai trazer questões comentadas de residência das últimas residências em nutrição.